Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Rian Caleb e hoje vamos apresentar um trabalho sobre a carteira de Machado de Assis. Para compreendermos a carteira, precisamos situar Machado de Assis no contexto histórico e literário. Machado nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, filho de pais humildes. Mesmo com dificuldades financeiras e problemas de saúde, tornou-se um dos maiores escritores do Brasil. Ele foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, mas seu legado vai muito além disso. Machado criou uma literatura psicológica e irônica, mostrando que os grandes conflitos humanos não estão apenas em guerras, aventuras ou façanhas, mas dentro da própria mente. Escreve no período do realismo, que surge no Brasil no final do século X, como contraponte ao romantismo. Enquanto o romantismo valorizava emoções idealizadas, heroísmo e finais felizes, o realismo buscava retratar a vida como ela é contraditória, complexa, cheia de dilemas morais, com personagens comuns e falhos. Em A Carteira, publicada em 1893, na coletânea Várias Histórias, Machado nos representa Itaúba, o homem comum, que encontra uma carteira perdida na rua. À primeira vista, é um episódio banal, mas através dessa situação simples, Machado nos leva a refletir sobre a ética, tentação, caráter e consciência. O estilo do autor é marcado pela ironia fina e pelo detalhamento psicológico. Ele não precisa de grandes acontecimentos para criar tensão. Um simples objeto perdido, um gesto corriqueiro, já é suficiente para explorar a complexibilidade do comportamento humano. O conto começa sem pressa, quase como uma observação da vida real. Não há heróis ou vilões, apenas o homem comum diante de uma escolha que qualquer leitor reconhece. Ficar com algo que encontrou ou devolver, algo legítimo dono. E essa escolha aparentemente trivial revela toda a complexibilidade da mente e da moral humana. Bom dia, pessoal, tudo bem? O meu nome é Ítalo Santos e eu estarei falando sobre o dilema moral. Pois, agora chegamos ao coração da narrativa, o dilema moral de Itaúba. E aqui que o Machado de Assis mostra toda a sua genialidade em explorar a mente humana. O personagem começa a racionalizar, ele cria justificativa para si mesmo, tentando convencer-se de que não teria sido tão errado de ficar com o dinheiro. Afinal, ninguém viu, não há testemunhas. Ninguém jamais saberia, e é exatamente assim que funciona a tentação. Começa pequena, como um sussurro, e vai crescendo à medida que buscamos razões para nos aliviar. Um exemplo assim é quando nós pegamos uma carteira ou um dinheiro na rua. Ah, nossa, esse valor é tão pequeno, mas a pessoa nem vai sentir falta. Ah, mas se essa pessoa está precisando desse dinheiro. Mas se essa pessoa está precisando de algo importante. É isso que Machado de Assis está representando. Mas logo depois surge a voz da consciência, como dito antes. E se fosse você, gostaria que lhe devolvessem sua carteira? Essa pergunta simples, mas poderosa, desmonta qualquer justificativa egoísta. E é como se uma parte de Itaúba lembrasse que, por trás de cada objeto, há uma vida, uma história e uma necessidade. Machado descreve essa oscilação com maestria. Itaúba pensa, decide, volta atrás, muda de ideia, hesita e se recrimina. É quase como se estivéssemos ouvindo duas pessoas diferentes brigando dele. Uma falando que ele deve ficar e outra fazendo ele pensar se realmente vale a pena. O que é mais interessante é que Itaúba não é retratado como uma pessoa má ou uma pessoa boa. Ele é apenas humano.
E é justamente essa humanidade contraditória que nos aproxima dele. Quem nunca se pegou descontido consigo mesmo, diante de uma dificuldade ou escolha difícil? Essa parte do conto é essencial porque revela o tema central, a luta, a luta entre o desejo e o dever. E Machado nos lembra que, em muitos casos, a honestidade não é fácil. Ela exige abrir mão de vantagens, exige renúncia, e não é uma virtude que surge sem esforço, é uma conquista contra nós mesmos. Esse dilema tão antigo quanto a própria humanidade continua vivo hoje. Quantas vezes não vemos casos de pessoas que encontram objetos ou valores e precisam decidir se devolvem ou não? E quantas vezes não nos deparamos com pequenas tentações do dia a dia, como colar uma prova, mentir um currículo, fingir que não fizemos atividade ou tentar enganar alguém? Isso vai nos levar a algo ou não? Isso vai fazer a gente ter vantagem ou não? O dilema de Itaúba é universal. Ele nos lembra que a verdadeira moralidade se prova justamente quando ninguém está olhando, quando a escolha parece não ter consequências visíveis, e é aí que se revela quem realmente somos, se estamos fazendo por egoísmo ou por nós mesmos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Caliel e eu vou falar sobre o encontro com a carteira e o despertar da tentação. O trecho começa da seguinte forma: Itaúba encontra a carteira em uma rua comum do Rio de Janeiro. Porém, o Machado ele não descreve muito sobre o lugar ou os objetos, mas foca principalmente no impacto psicológico do achado. Dentro da carteira há documentos e dinheiro. Esse simples detalhe é suficiente para despertar algo: os dilemas e os desejos. O protagonista, ele sente a tentação imediatamente. E ele fala: "E se eu ficar com o dinheiro? Ninguém verá. Talvez o dono seja rico e nem precise. Talvez eu mereça mais." Essas primeiras justificativas revelam algo muito humano: a capacidade de racionalizar desejos e criar desculpas para agir de modo egoísta. Ao mesmo tempo, surge uma voz, a voz da consciência, lembrando que há alguém que perdeu aquele dinheiro, alguém que pode precisar dele alguma hora. Itaúba pensa: e se fosse eu no lugar dele? Como eu me sentiria? Machado, ele transforma a carteira em um símbolo de moralidade, que representa a luta entre a ética e o egoísmo, entre a conveniência pessoal e a responsabilidade social. Esse conflito interno é o verdadeiro núcleo do conto. A narrativa, ela se aprofunda muito mostrando como nossa mente oscila. Itaúba pensa em ficar com dinheiro, depois sente remorso, depois tenta se convencer de que seria aceitável, e assim por diante. Esse processo psicológico não é apenas uma análise de um personagem, é um espelho para o leitor. O Machado, ele nos força a nos colocar no lugar de Itaúba e nos questionar: se ninguém estivesse olhando, o que faríamos? Bora fazer um paralelo em situações mais atuais, tipo encontrar um celular perdido, um cartão de crédito esquecido, ou até mesmo a oportunidade de se beneficiar injustamente de algo que nem nos pertence. A tentação é logo imediata, e a racionalização vem como um reflexo automático do cérebro humano. A genialidade de Machado de Assis está em transformar algo tão simples e em um estudo profundo de psique humana, da moralidade, da consciência e da natureza das escolhas que definem quem somos. Bom dia, meu nome é Júlio e hoje eu vim falar sobre a devolução da carteira e a ironia da vida. Bom, após uma luta interna, Itaúba finalmente decide devolver a carteira. Esse gesto poderia ter um final moralizante clássico, mas Machado rompe com a expectativa e o dono da carteira recebe o objeto com indiferença,
há apenas um agradecimento seco e sem emoção. Esse desfecho evidencia a cruel ironia machadiana. Agir corretamente não garante o reconhecimento. A virtude silenciosa muitas vezes se passa despercebida. Itaúba sente um alívio, mas também sente frustração. Ele fez o certo, mas o mundo não celebrou a sua ação. Machado nos mostra que a recompensa moral muitas vezes é invisível internamente e subjetiva. Essa conclusão é um retrato da realidade da vida. O bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. A vida não funciona como uma fábula, com justiça garantida. A mensagem é clara. A verdadeira honestidade não depende do reconhecimento externo. O prêmio da virtude está em fazer o certo independente do que outros pensem. Machado também provoca uma reflexão. Será que fazemos o bem de forma genuína ou apenas para sermos valorizados? O conto sugere a validação humana, muitas vezes se mistura com a moralidade, e que agir certamente recorre à coragem e especificamente quando ninguém se nota. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo e vou estar falando sobre a conclusão, a atualidade e a reflexão fisiológica. Ao final do conto, quando vocês puderem ver, fica bem claro que a carteira não é apenas uma história sobre um objeto perdido. É uma obra que nos leva a refletir mentalmente sobre a natureza da ética, da honestidade e das nossas escolhas, nossas próprias escolhas, nossas escolhas humanas. O conto continua atualmente aí na rede social, nos livros. Há mais de 130 anos depois, vivemos em um mundo onde busca por reconhecimento e intensa nas redes sociais, no trabalho, na escola, nas ruas. Muitas vezes nossas ações éticas são motivadas por likes, recompensas, elogio, mas Machado nos lembra que o verdadeiro valor está nas coisas pequenas que nós fazemos. O bem não precisa nós mostrar para os outros não precisa valorizar o que nós fazemos de coração. Podemos até pensar também em um dilema de cotidiano, onde encontra um objeto perdido, você devolve, não troca com outra pessoa, evita trapacear ou mentir. São situações pequenas que a gente fazemos na nossa vida, mas revela muito sobre nosso caráter como pessoa. O conto também ensina sobre a honestidade de não depender sobre o contexto de reconhecimento ou visibilidade. Machado nos desafia a refletir sobre se ninguém estivesse olhando, se não houvesse recompensa, agiríamos da mesma forma? A pergunta é cerne da mensagem à carteira. Em um resumo, o conto estuda sobre a consciência, tentação, sobre a complexidade moral do ser humano, se a gente iria conseguir viver com aquela consciência limpa de fazer as coisas certas. Ele mostra o verdadeiro recompensa, é a virtude, é a interna, silenciosa, duradoura, mesmo que a sociedade não reconheça o seu próprio valor, né? Que a gente próprio se dá por fazer as coisas certas. A grande lição que Machado nos deixa é a ética das escolhas, falando sobre você fazer escolhas pequenas e silenciosas, mas fundamentais para refletir e ver quem você realmente é.
Isso faz que a carteira, o conto, né, a carteira, é universal, profundamente, absolutamente revela sobre independência do tempo e lugar. Então, fala que não precisa depender do lugar que você tá, da independência que você tem com outras pessoas. Fazendo certo é a verdadeiro valor que ele quis deixar na mensagem.